Que bom é estar de volta com você na classe de professores, nesse canal especial. Nós chegamos agora à lição de número 11, já estamos quase no final dessa nossa discussão dentro do livro de Efésios, com temas muito práticos para a igreja, para a comunidade e também para as famílias e para nós individualmente. Nesta semana, o tema é bastante sugestivo, a suprema lealdade a Cristo. Que tema vamos discutir aqui? Nós chegamos agora no capítulo 6. Paulo aqui volta ao tema da unidade, que ele começou nos capítulos anteriores. Antes foi a unidade do crente com Cristo, a unidade do crente com a sua comunidade, com a sua igreja local. Ele depois falou da unidade entre marido e mulher, que nós consideramos na semana anterior. E agora ele vai tratar de uma unidade que também nos atinge hoje, que é a unidade geracional, ou seja, a unidade entre pais e filhos. E ele também já emenda com a unidade entre as classes sociais, especialmente patrões, empregados, essa relação por vezes conturbada, difícil, né? Então nós começamos com a unidade entre gerações. Primeiro tópico, primeiro bloco, poderia ser a unidade entre gerações, pais e filhos. Paulo começa pedindo a obediência dos filhos e repete o quinto mandamento. Interessante, tem gente que diz que os 10 mandamentos foram abolidos e com Jesus não precisa mais. Note que Paulo volta aos mandamentos e ele voltou aqui ao quinto mandamento, não é? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra, né? Efésios 6, 1 e 2 ele repete essa questão. E ele emenda então com um conselho aos pais. Ele diz assim, os filhos devem obedecer, mas por outro lado, os pais não devem provocar a ira aos seus filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. É interessante que, quando ele fala de gerar ira, a gente precisa voltar ao contexto dos dias de Paulo, especialmente o contexto da época ali dos Efésios. Na época de Paulo, os filhos, na verdade, eles eram considerados propriedade dos pais, onde os pais tinham um total poder sobre eles, poder legal sobre eles. Eles não tinham, nesse caso, vontade própria, né? No entanto, Paulo pega e equilibra as coisas, dizendo que eles deveriam ser obedientes, os filhos, aos pais, mas que isso deveria também ser no Senhor. Isto é, de acordo com o caráter de Deus, de acordo com o amor, de acordo com a justiça de Deus, de acordo com o perdão de Deus, de acordo com a graça de Deus. Isto é, ao Senhor, como ao Senhor, ou no Senhor. Correto? Então, você tem aqui um equilíbrio entre estas coisas. E ele, então, aqui não diz que o filho deveria ser alguém também que deveria ser capacho, que deveria ser... Porque o pai poderia até matar o filho, que ele não seria, nesse caso, incriminado, porque ele estava usando de uma propriedade dele. Então, por isso que ele coloca esse equilíbrio. Vocês devem obedecer, mas os pais também não devem provocar a ira, ou seja, eles não devem dar motivos para que se quebre essa harmonia entre pais e filhos, né? Isso é muito significativo hoje também. Nós não chegamos a esse absurdo, né, de matar os filhos, por exemplo, embora tenha gente que faça isso, mas a gente tem que ter sabedoria também para lidar com os filhos, com a mentalidade. Há pais que não têm a mínima habilidade para isto, né? Especialmente quando o seu filho, quando ele é pequenininho, está tudo tranquilo. Mas quando o seu filho começa a crescer, meu amigo, minha amiga, as coisas mudam. E muitas vezes lá com seus 10, 11, 12 anos, ele está ali numa pré-adolescência ou adolescência, sei lá, e aí as coisas começam a mudar, ele já não quer vir para a igreja, ele já quer vestir as roupas do jeito dele, não do seu jeito, quer dizer, tem uma série de coisas. Aí você precisa entrar num diálogo, exercer muito amor, exercer acompanhamento. Há pais que nessa época eles sempre dizem assim, eu lembro de uma história de alguém que disse, ele agora já é um homenzinho, ele que se vire. E aí, logicamente, ele foi para o bar, ele foi para as drogas, não há acompanhamento. Ele precisa disso. Ele no início pode não gostar, mas ele precisa desse acompanhamento do pai, da mãe. Ele precisa de horário, ele precisa de limites. Ele precisa de amor, mas ele precisa de limites.
É o que podemos chamar isso de amor exigente, né? Então, é muito importante isso que Paulo fala, esse equilíbrio entre as coisas. De um lado ele tem que obedecer, de outro lado eu tenho que ajudá-lo nesta obediência, facilitar as coisas para ele e ter muito diálogo, muita conversa, né? E especialmente trabalhar isto desde pequenininho, mostrando que é Deus que está neste jogo, é a minha adoração a Deus, é a minha vida com Deus que é relevante nesse aspecto. Não é apenas uma questão de impor regras. Mesmo as regras que eu coloco tem que ser pensada, tem que ser estudada e tem que ser baseada no amor, na graça, mas não na libertinagem também. Então, há que se haver um equilíbrio aí, né? Agora, um segundo aspecto que nós temos aqui, e eu penso que é bastante interessante, agora o apóstolo Paulo começa a trabalhar com a questão, aqui na lição 11, né, da unidade, né, entre as classes sociais, especialmente falando de patrões e empregados, que seria o bloco seguinte aqui da nossa discussão, da nossa lição da escola sabatina, né? Eu queria levá-lo para lá, nesse texto do apóstolo Paulo. Tá? Em primeiro lugar, nós temos que entender que o cristianismo pegou o mundo num momento muito difícil, e onde as coisas estavam erradas, a cosmovisão e a vida, o estilo de vida estava terrivelmente descontrolado, no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido das relações humanas, né? Então, Paulo tem que trabalhar de forma vagarosa, firme, e trabalhar aos poucos as coisas. E vem o caso aqui, né? Ele estabelece diretrizes, aqui no capítulo 6 de Efésios, na relação entre escravos e senhores, dizendo o seguinte: vós servos, ele sempre começa com a palavra obediência, né? Ele diz assim: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Ou seja, humanamente, ele está dizendo, humanamente falando, você precisa obedecer ao seu senhor, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Porque um empregado, ele pode, na verdade, não ter sinceridade, né? Ele diz assim: na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, Efésios 6, verso 5. Em termos atuais, né, da relação entre patrões e empregados, isso parece uma ordem absurda que eles deveriam obedecer. Mas quando a gente lê com cuidado, a gente entende melhor esse assunto. Nós precisamos entender pelo menos 2 pontos aqui sobre essa relação entre os servos e os senhores no livro de Efésios. Primeiro, a escravidão, na época de Paulo, era uma realidade que abrangia a praticamente todos os trabalhadores, urbanos e rurais. Os urbanos podiam ser médicos e eram servos, eram escravos. Filósofos, arquitetos, eles eram escravos. Mas havia também os escravos rurais. O caso desses era mais complicado, porque eles normalmente experimentavam um trabalho duro, árduo e injusto. Então, segundo o cristianismo, através de Paulo, ele começa agora uma mudança nesta relação dura, terrível. E aí alguém pode dizer: por que Paulo não disse que deveria fazer uma revolução, derramar muito sangue, fazer uma guerra e acabar com a escravatura de uma hora para outra? Primeiro, porque era um conceito cultural, social, que estava impregnado na sociedade então. Né? Eles estavam acostumados com isso. Isso era visto com uma certa naturalidade até por alguns, especialmente pelos senhores. Né? Então, Paulo poderia fazer isto, e eu pergunto, resolveria o problema? A humanidade hoje se debate com tanta coisa, derramou-se tanto sangue, fez-se tanta guerra e não se resolveu. Então, Paulo foi prudente, dizendo, normatizando a questão, equilibrando a questão e colocando a coisa no seu devido lugar. Onde, quando ele coloca que o servo devia obedecer como a Cristo, depois ele vai falar do patrão e vai falar a mesma coisa. Então, as coisas se equilibram, porque aí entra nessa engrenagem que era a escravidão, amor, entra a justiça,
entra perdão, você tem o caso lá de Filemon, né, do livro de Filemon. Então, você tem que entender isso, porque simplesmente ele chegar e dizer que deveria acabar, o que alguns pregam e diz que a Bíblia está errada por conta disso, não. Ele trabalhou com os conceitos, com o mundo da sua época e colocou o conceito cristão ali para normatizar a situação, para que houvesse uma evolução e chegássemos na situação em que muitos lugares do mundo hoje não tem mais isto, o que é uma bênção e que é influência do próprio cristianismo, dos valores cristãos aí. Houve uma revolução, digamos, com o passar dos anos, e isso é muito importante. Porque, senão, seria como a escravidão no Brasil, né? No Brasil se decretou, digamos, a abolição da escravatura, mas no outro dia se formou uma favela. Não se resolveu o problema. Então, a gente precisa entender esse aspecto, né? Então, voltando aqui ao assunto da questão da relação entre patrões e empregados, né? Do que o apóstolo Paulo nos fala, a gente precisa também entender que, diante disso, ele precisava normatizar a questão, trabalhar a questão entre servos e senhores, né? E a gente coloca isso de forma bastante clara aqui. Agora, aos senhores agora, né? Paulo escreve o seguinte: vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Sejam sinceros, sejam honestos, sejam justos. Em outras palavras, ele estava tirando de escravidão e com o conceito cristão e com os valores cristãos, ele estava arrancando uma relação escravocrata para uma relação normal de patrão e empregado. Uma relação de trabalho. Estava normatizando assim: vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, porque naquele tempo o escravo era, de fato, como um objeto, como uma propriedade, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu. Então, ele está dizendo assim: você é patrão? O Deus dele é o mesmo Deus seu. Então você precisa respeitá-lo. Aqui é um banho de dignidade humana, é um banho de relação humana correta, né? Então ele diz assim: o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, Efésios 6:9. Ele normatiza a questão, eu repito, e isto pode ser considerado uma revolução dentro do contexto da época. E ele estabelece um princípio para as relações sociais daquela época. Todos devemos, por isso aqui está o título da lição dessa semana, todos devemos suprema lealdade a um só Senhor, que é Jesus Cristo. Então, essa suprema lealdade é a Cristo, tanto de pais, quanto de filhos, quanto de servos, quanto de empregados, quanto de patrões. Enfim, esse é o título da lição. Ele diz assim: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. E tendo isso em mente, a gente vai respeitar o outro. O patrão vai respeitar o empregado vai respeitar o patrão vai ser justo para com o empregado vai ser justo com o patrão. Ele normatiza as relações humanas e trabalhistas aqui. Para concluir, então, a lição da semana, já que nós tratamos de dois aspectos, tratamos do aspecto família, pais e filhos, e o aspecto trabalho, patrão e empregado, né? A gente lembra daquele texto de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, né? Onde o profeta Malaquias fala da conversão de pais e filhos, né? Ele fala de uma reconciliação intergeracional. Ele usa a expressão: converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, ele está pregando aqui, está falando aqui de uma unidade. Em Efésios 6, se promove essa relação entre pais e filhos como sendo no Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que você pode fazer aos seus alunos e para você mesmo, né? Como é que a gente pode viver essa experiência na prática de nossas famílias e igrejas hoje? É difícil? É, mas não é impossível. Pelo poder de Deus, podemos manter essas boas relações, essas relações produtivas, amorosas, baseadas na graça e no poder de Deus. Estude um pouco sobre isso, converse com seus alunos. Na semana que vem, a gente volta aqui. Um abraço e até lá.